pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Antes de mais, já sabem, não se esqueçam de continuar a apoiar este projeto subscrevendo o meu canal aqui em baixo. No vídeo de hoje vou-vos apresentar os novos certificados de Tesouro Poupança Valor que vêm substituir os agora descontinuados certificados de Tesouro Poupança Crescimento. O governo português anunciou estes novos certificados no final da semana passada e anunciou também que estes novos certificados trazem consigo taxas de juros mais baixas quando comparados com os certificados de Tesouro Poupança Crescimento agora descontinuados. O governo justifica esta redução de taxas de juros devido à melhoria das condições de financiamento da República Portuguesa nos últimos anos. Deste modo, no vídeo de hoje, aquilo que vamos efetuar e aquilo que vos trago é uma simulação onde iremos verificar qual a quebra da rentabilidade para os investidores destes novos certificados de Tesouro quando comparados com os anteriores certificados de Tesouro Poupança Crescimento e, para além disso, iremos comparar este novo produto com os certificados da Forro que continuam em vigor para percebermos se, em termos de rentabilidade, pode ser mais compensador ou não investir em certificados da Forro. Deste modo, sem mais demoras, vamos desde já para a minha tela para vos apresentar esta simulação. Não percam! Já estamos então aqui na minha tela para vos mostrar a simulação que vos prometi há pouco. Mas antes de passarmos aqui em detalhe à simulação, gostaria apenas de deixar-vos aqui algumas notas relativamente à redução de taxas de juros que estes novos certificados de Tesouro Poupança Valor trazem para os investidores comparando com os anteriores certificados de Tesouro. Para vos mostrar essa redução em termos de taxas de juros, trago-vos aqui uma tabela resumo que elaborei, onde genericamente temos as taxas que são aplicáveis ano após ano, no caso dos certificados de Poupança Valor e no caso dos certificados de Tesouro Poupança Crescimento. As taxas de juros aplicáveis aos certificados de Tesouro Poupança Valor encontram-se aqui nesta coluna que eu designo taxa nova e a dos anteriores certificados encontra-se aqui nesta coluna designada de taxa anterior. E aquilo que podemos ver nesta tabela é que, transversalmente, em todos os anos, em todo o período de investimento nestes produtos, a taxa de juros reduz em todos esses anos. Sendo que essa redução é mais significativa nos últimos anos do investimento e, se olharmos, por exemplo, para o último ano, para o sétimo ano, verificamos que a taxa de juros que se aplicava no caso dos certificados de Tesouro Poupança Crescimento era de 2,25% e agora com estes novos certificados a taxa é de 1,6%, o que é uma redução bastante significativa. Mas para além deste efeito de redução de taxa de juros, também há outra novidade ao nível dos certificados de Tesouro Poupança Valor que também prejudica o investidor e que tem a ver com o prémio face ao crescimento real da economia portuguesa. Ou seja, no caso dos certificados de Tesouro Poupança Crescimento, os anteriores certificados, existia um prémio na remuneração, sendo que esse prémio consistiria em cerca de 40% da taxa de crescimento real da economia portuguesa nos últimos 4 trimestres. Ou seja, se por exemplo nós tivéssemos uma taxa de crescimento da economia portuguesa de 3% num determinado ano, ou seja, nos últimos 4 trimestres, tal significaria que nós teríamos um prémio de remuneração de 1,2%. O que é que isto significaria? Significaria que, por exemplo, num ano em que nós tivéssemos uma taxa, por exemplo, de 1%, a nossa taxa final de remuneração seria de 2,2%, porque teríamos de adicionar esse prémio face ao crescimento da economia portuguesa. Agora, com estes novos certificados de Tesouro Poupança Valor, esse prémio é reduzido de 40% para 20%. Há apenas uma ligeira diferença, que na teoria até pode ser positiva, mas depois na prática, como a economia portuguesa nunca vai atingir essa ordem de valores em termos de crescimento, muito dificilmente, acaba por ser praticamente indiferente ao investidor e que tem a ver com o facto de anteriormente, no caso dos certificados de Tesouro Poupança Crescimento, haver um cap, um limite máximo para esse prémio de remuneração, que era de 1,2%, ou seja, se a economia crescesse 3% ou 5%, era indiferente, porque havia esse limite máximo de 1,2%. Agora, esse limite máximo foi aumentado para 1,5%, mas depois, como o prémio foi reduzido para 20%, teríamos que ter taxas de crescimento na economia portuguesa muito significativas para chegarmos a esse cap, a esse limite máximo de 1,5%. Portanto, no geral, o que acontece com este novo produto é que o investidor é prejudicado por duas vias.
pela via das taxas de juros que baixam e também pela via da redução deste prémio de crescimento, que para além disso, no caso dos certificados de Tesouro Poupança Crescimento, era pago a partir do segundo ano. No caso dos certificados de Poupança Valor, esse prémio só será pago a partir do terceiro ano, portanto, também significa que terão menos um ano de prémio face ao crescimento real da economia portuguesa. Partindo então para as simulações em específico, aqui eu trago-vos um exemplo de aplicarmos 1000 euros num certificado de Tesouro Poupança Valor ao longo de 7 anos e assumir também que a taxa de crescimento média da economia portuguesa em termos reais neste período será de 2%. Portanto, assumindo este montante de investimento e também esta taxa de crescimento, aqui genericamente no primeiro e segundo ano eu considerei apenas o valor da taxa de juros, porque tal como referi há pouco, nos primeiros 2 anos, no caso deste produto, não há lugar ao pagamento de prémio indexado ao crescimento da economia portuguesa e aqui apurei o juro líquido, sendo que considerei a taxa de retenção aplicável aos juros de 28%. A partir do terceiro ano, considerei então o prémio de crescimento da economia portuguesa de 20% e aqui, como vemos, o que é que eu fiz? Somei aos 0,8% de taxa de juro o valor de 20% do prémio de crescimento real da economia portuguesa e, portanto, como vemos, houve aqui um aumento do juro líquido e nos anos seguintes efetuei exatamente o mesmo raciocínio, mas aqui tive em consideração as taxas de juros que são aplicáveis ao longo deste horizonte temporal e que, como vimos há pouco, são crescentes. Contas feitas, no caso deste cenário de investimento de 1000 euros num certificado de Tesouro Poupança Valor, verificamos que no final de 7 anos, em termos líquidos já, ganhamos um juro de cerca de 64,80 euros. No caso dos certificados de Tesouro Poupança Crescimento, assumindo os mesmos 1000 euros de investimento e também a mesma taxa média de crescimento real da economia portuguesa durante este período, o juro total que iremos receber ao longo de 7 anos seria bastante maior, uma diferença de cerca de 40 euros favorável aos anteriores certificados de Poupança Crescimento. Portanto, como podemos ver, obviamente, em termos de rentabilidade, os certificados de Tesouro Poupança Crescimento eram muito mais atrativos. Um outro exercício interessante de se fazer também é comparar a rentabilidade destes novos certificados de Tesouro Poupança Valor com a rentabilidade oferecida pelos atuais certificados da Forro. Num vídeo anterior aqui no canal, nós efetuamos uma comparação na altura entre os certificados da Forro e os certificados de Tesouro Poupança Crescimento, mas em face desta alteração faz sentido voltar a repescar essa comparação agora para os certificados de Tesouro Poupança Valor. Aqui no caso dos certificados da Forro, dar nota que existem aqui algumas diferenças, ou seja, o valor de cálculo da taxa de juros associada aos certificados da Forro está indexada à Euribor a 3 meses e, portanto, aqui eu assumi nesta simulação Euribor a 3 meses do mês de agosto de 2021 e, portanto, depois também tive aqui em consideração que do segundo ao quinto ano e do sexto ao 10º ano de investimento existe um prémio de permanência associado de 0,5% e 1% respectivamente e, portanto, aqui com base nesses pressupostos, eu apurei aqui qual é que é o montante de ganhos ao final de 10 anos, que como podemos ver no caso dos certificados da Forro será cerca de 86,38 euros para um investimento de 1000 euros, à semelhança do que acontece nas simulações que vos apresentei para os certificados de Tesouro. Para além disso, também é interessante verificar qual o ganho que temos com os certificados da Forro ao final de 7 anos e comparar esse mesmo ganho com os certificados de Tesouro Poupança Valor. E aqui, se somarmos os ganhos ao final de 7 anos, verificamos que aqui no caso dos certificados da Forro, esse valor é de 52,88 euros, o que compara com um ganho de cerca de 64,80 euros no caso dos certificados de Tesouro Poupança Valor. No entanto, deixar a nota que esta comparação é favorável aos certificados de Tesouro Poupança Valor porque a taxa Euribor a 3 meses encontra-se em mínimos históricos. Mas, por exemplo, se nós alterarmos a Euribor a 3 meses para uma taxa, por exemplo, de 0,2% negativa, o que podemos verificar é que o ganho ao nível dos certificados da Forro terá aqui
um aumento ainda apreciável e o valor neste cenário seria de 71,47 euros ao final de 7 anos, o que nesta situação já seria superior ao valor de rentabilidade no caso dos certificados de tesouro poupança-valor. Portanto, posto isto, a minha opinião é que os certificados da Forro podem, apesar de tudo, ser uma opção a ter muito em consideração neste momento, porque pode acontecer que a Euribor possa sustentadamente de uma forma gradual ter aumentos ao longo dos próximos anos e, portanto, por exemplo, para quem tem créditos de habitação ou outro tipo de créditos indexados a Euribor, o certificado da Forro pode ser uma opção interessante para servir de proteção face ao aumento das taxas de juros. Por hoje é tudo, espero que o vídeo tenha sido do vosso agrado. Caso tenham gostado, deixem o vosso like, partilhem e subscrevam o meu canal. Não percam o próximo vídeo e até à próxima. Obrigado!